Vamos lá então, iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho. Nós estamos no livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira, Leonel e os Judeus, segunda parte, o passado. Estamos aqui no capítulo 9. Nós temos acompanhado então todo esse drama que envolve essas famílias. Pois é, Paty. Que envolve então essas famílias, e nós estávamos naquela passagem em que a família de Timóteo, judeus, que estava ali em Portugal, depois daquele conflito com Hildebrando, que era o representante da igreja, que fez ameaças, que queria ali retirar as posses da família. Então eles estavam, a família de Timóteo estava então organizando uma fuga para a Itália, para evitar que houvesse ali maiores punições. Então nós paramos nessa passagem, a gente vai então continuar a partir de agora, vendo como é que eles iam se organizar para poder fugir das garras, daquele que seria o algoz. Fazendo uma recapitulação, a gente lembra que esse Hildebrando, agora no século XX, ele representa exatamente o Leonel, que é a vítima desse processo obsessivo, que foi ali um suicida, assim como também aqueles sacerdotes que eram assistentes de Hildebrando na Inquisição, veio como sua filha, e como sua filha então também cometeu o suicídio. E já os obsessores eram exatamente esses judeus que no passado foram perseguidos pela igreja. Então no capítulo 9, nesses afastados tempos, desoladores e atormentados, nenhuma família judaica conseguiria serviçais domésticos, ou de qualquer outra espécie, pois nenhum cidadão, por miserável que fosse, se prestaria a criado em residências de tais famílias, ainda que essas fossem já batizadas ou convertidas, e por mais altamente remunerado que pudesse ser. Aqui só para a gente poder lembrar do preconceito que sofriam essas famílias judaicas, mesmo sendo consideradas cristãs novas, famílias de cristãos novos. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir àquele documentário que eu disponibilizei para vocês, Os Arquivos Secretos da Inquisição, em especial aquela segunda parte, que falava exatamente da origem, da criação da Inquisição Espanhola, que por consequência acabava também influenciando Portugal. E ali mostrava exatamente as dificuldades das famílias judaicas. A perseguição, mudanças de nome, batismo, fuga e tantas outras situações, inclusive chegando até mesmo na morte de muitas famílias. Então aquele documentário, um registro histórico que mostra para nós a situação daquele período, se encaixa exatamente nessa trama que nós estamos aqui estudando dessas famílias. Vamos lá. Xanri, bom dia. Teriam, portanto, de se utilizar da escravatura os pobres judeus, escravatura que tanto seria africana, como também moura, cigana, pária, etc., conquanto o número de escravos fosse geralmente insignificante. Ora, naquela bela mansão judaica, existiam 3 escravos para toda a família, dado que seria difícil adquiri-los pela época e cujas crenças religiosas não interessariam aos zelos governamentais, por se tratar de criaturas ávidas como realmente inferiores à parte da sociedade. Tais zelos se empenhavam particularmente na perseguição a judeus. Aqui só para a gente contextualizar de novo, os judeus, como era um grupo que sofria um grande preconceito, ninguém gostaria de trabalhar com eles. Então, para que tivessem serviçais, eles acabavam então tendo ali escravos desses 3 outros grupos, como nós vemos aqui: mouros, que eram aqueles que vinham ali da região do Oriente Médio; ciganos, pários, que eram aqueles excluídos da sociedade. Então, por isso, os governantes não tinham muita preocupação de saber quem era escravo, quem não era, porque esse grupo já era desprezado naturalmente.
Efetivando-se, porém, o incidente entre o jovem Joel e o Frei Hildebrando, os 3 escravos, espavoridos com o que a eles próprios poderia acontecer, fugiram de seu senhor sem mais delongas, desaparecendo sem que o amo se animasse a tentar meios policiais para encontrá-los, fazendo-os retornar ao domicílio. A situação interna, por isso mesmo, sofrera alterações sensíveis, forçando a delicada Esther a desempenhos rudes e cansativos, não obstante o auxílio afável dos dedicados primos Saulo e Rubem. Alguns dias após o interrogatório sofrido pelos Fontes Oliveira, e ainda se encontrando a mansão destituída de serviçais, apresentaram-se a Timóteo um homem e uma mulher, oferecendo-se como criados ou mesmo escravos, pois não faziam questão de subsídios e apenas desejariam alimento e pouso em troca dos serviços prestados. Recapitulando mais uma vez, Fontes Oliveira foi o novo nome adotado por aquela família depois da conversão para o cristianismo que eles optaram, entre aspas, porque foi ele quase que uma coação. Vinham de longe, afirmavam, das bandas da Espanha, banidos do próprio lar pela perseguição inquisitorial de Carlos V, e necessitavam ganhar honesta e discretamente o próprio sustento para se ocultarem o quanto possível, a fim de se recuperarem para a retirada que desejavam empreender por via marítima, em demanda de terras menos assoladas pela crueldade. Eram judeus espanhóis, disseram, e falavam um dialeto comum à raça, o que, para o crédulo rabino, seria o mais seguro documento de apresentação. Confiante, o doutor Timóteo admitiu-os sem tardança, instalando-os convenientemente, jubiloso por ficar Esther acoberto de tantas rudes fadigas. O homem, dizendo-se descendente de árabes, disse-ia antes um cigano. Sua curiosa indumentária, absolutamente diversa das usadas por judeus, não despertou a atenção de Timóteo, habituado a ver disfarces de toda espécie entre seus companheiros de crença. Usava, como os ciganos, calções curtos, de tecido listrado, meias compridas ajustadas aos calções à altura dos joelhos, grandes sapatos de sola de madeira, camisa branca, de mangas largas atadas aos pulsos e colete com veludo escarlate e bordado a ouro, faixa azul à cinta, lenço listrado à cabeça, uma argola dourada pendente da orelha esquerda, recordando com efeito ciganos mouros ou estado de escravatura entre alguns povos orientais. Chamava-se João José. Simplesmente, era vaidoso e julgava-se belo e irresistível, com seus olhos grandes, com seus grandes olhos de oriental e os bigodes luzidios, não obstante o defeito físico que apresentava, pois coxeava sensivelmente de uma perna. Aqui a gente já começa a fazer uma pequena relação, lembrando que a filha de Joel, que era então aqui o Frei Hildebrando, era uma jovem com uma aparência bastante repugnante, segundo a descrição trazida aqui por Dr. Bezerra de Menezes, que também mancava de uma perna. Então, se ela sofreu a obsessão no futuro, e ela agora se aproxima da família que estava sendo vítima, a gente já consegue estabelecer uma relação. O leitor entreviu João José, nos dias do século XX, reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida como seu pai, numa existência em que se desejou ocultar, sob formas femininas, de seus implacáveis obsessores, ou seja, os antigos amos do século XVI. Não obstante, marido e mulher nem eram verdadeiramente judeus, nem verdadeiramente árabes, porque ciganos que viviam da rapinagem e da traição, servindo ao mal a soldo de quem melhor os remunerasse. Não passavam por isso mesmo de fiéis espiões da Inquisição, com a detestável incumbência de observar os judeus convertidos e denunciá-los ao Santo Ofício,
desde que colhessem um flagrante qualquer, incompatível com as recomendações usadas pelas arbitrárias leis inquisitoriais. E o Debrando de Azambuja, odiento e cruel, encaminhara-os para a mansão Aboab, tudo dispondo da melhor maneira para que não fossem suspeitados do verdadeiro fim, porque buscavam empregar-se. Lembrando mais uma vez, Aboab era o sobrenome da família dos judeus que, convertidos, se transformaram então em Fontes Oliveira. Não o foram com efeito. Timóteo e os filhos em ambos confiaram, abrindo-lhes o lar, penalizados, supondo-os igualmente perseguidos. Todavia, jamais os admitiam às confidências ou à intimidade, mantendo-os à distância conveniente e digna. João José, assim sendo, espionava-os quanto possível, não perdendo jamais oportunidades de lhes ouvir as palestras íntimas e medir atitudes, a ver se incorriam de alguma falta prevista pelo Tribunal da Inquisição. Nada interessante descobrindo que Frei Hildebrando já o não soubesse, perseverava no odioso papel, impaciente pelo dadivoso momento em que pudesse apresentar ao ilustre dominicano a nova de qualquer ação que revelasse fidelidade à crença de Israel, praticada pelos patrões. Era remunerado para o serviço, e a descoberta de uma nova infração resultaria para ele em vantajoso prêmio. Entre mentes, chegara ao infeliz hebreu a nova acerba de que seu primogênito, reconhecido e detido pela milícia inquisitorial, já em território espanhol, rumo à Itália, fora reconduzido a Lisboa e encarcerado por ordem do inquisidor Mor, o mesmo sucedendo a seu pajem, o velho Gabriel. Aqui nós falamos então do filho de Timóteo, que tinha ali organizado uma fuga para a Itália depois de ter confrontado então Hildebrando. E aí nessa fuga ele foi preso ali na região da Espanha. Isso porque na Espanha, a gente lembra, né, tendo ali a Inquisição espanhola, a perseguição por judeus era muito mais forte do que em Portugal. Então passar por aquele trecho que era ali praticamente inevitável era um grande desafio para todos aqueles que desejavam uma fuga. Desenvolveu-se então um processo em regra com o infeliz jovem, que efetivamente ele errara procurando fugir e burlando autoridades com passaportes falsos, atitudes contraproducentes que redundaram em irremediáveis agravantes para a sua situação, dificultando a defesa que o pai impetrara a seu favor. Em vão recorrer a este novamente aos préstimos de Maria de Faro, acossado pela desesperação da causa, pois a desleal senhora, receando o desagrado do ilustre Azambuja, abandonara os amigos à própria sorte, negando-se a qualquer tentativa a seu favor. Maria de Faro era aquela senhora a quem o Frei Hildebrando encaminharia a Esther, a sua sobrinha, para os cuidados, para fugir do assédio do Frei Hildebrando, né? Vocês se lembram. Os advogados de Aboab, hebreus recém-convertidos como ele, visto que outros não aceitariam causas de defesas de outros hebreus, convertidos ou não, faziam o que lhes estava ao alcance. Exigiam, no entanto, honorários e recompensas escorchantes, dado que existiam sempre grandes perigos em se bater alguém por um hebreu, acusado pelo Tribunal da Inquisição, ainda mesmo quando fosse este já batizado e considerado cristão. Bom dia, fraterna. Frei Hildebrando e seus comparsas, Fausto e Cosme, exerciam pressões desesperadoras, como sempre, uma vez que do feitio de tais caracteres era a crueldade contra as indefesas vítimas que lhes caíssem nas garras. O primeiro propusera mesmo, a Silvério, a liberdade de Henrique em troca da esplêndida mansão e da pessoa de Esther, que, afirmava ele,
seria internada no monastério a fim de trabalhar pela salvação da própria alma, como cristã revoltada e relapsa que era considerada. Mas sem sequer participar a sobrinha da indignidade da proposta, o velho rabino rejeitou a oferta, certo, porém, de que cara lhe custaria a rejeição, acedendo, no entanto, no quesito relativo ao imóvel, pela libertação do filho. Fausto e Cosme, por sua vez, propuseram a entrega da prataria restante no solar, dos cristais, dos objetos de arte que ainda restavam, quadros de grande valor artístico, pintados por Joel, inclusive, em troca da proteção de ambos para uma garantia de fuga de toda a família em momento azado. Esperançado, ante a tormenta em que se sentia sussobrar, o indefeso rabino aceitou a proposta, e a velha e aprazível mansão, cobiçada desde muito por tantas altas figuras, foi destituída dos seus preciosos adornos enquanto aguardavam o momento da prometida fuga para a entrega do edifício ao desumano Azambuja. A situação geral era, assim, aflitiva, desesperadora, quando subitamente os acontecimentos se precipitaram em torno da desgraçada família, desde 13 anos passados, mantida em incansável observação por parte de seus intransigentes inimigos. Capítulo 10. Dissemos de início que Timóteo Aboabe fora rabino, mas que, forçado a abjurar a crença dos seus antepassados, tornara-se católico romano, ou fingia sê-lo. Batizara-se, curvara-se a todas as exigências da Igreja para o caso da conversão, como diariamente faziam muitos descendentes da raça hebraica. Todavia, não se é lícito impor sentimentos de quaisquer naturezas a quem quer que seja o sagrado sentimento da fé religiosa, superior a todos os demais que empolgam o coração humano, será com efeito mais difícil, se não impossível de ser imposto. A Igreja, impondo outrora o jugo das conversões violentas, raramente conseguia crentes sinceros para o seu culto. Fazia dos conversos, quando muito, adeptos hipócritas, agregados por conveniência, porquanto os desgraçados, perseguidos até a desesperação, aceitavam o adotarem o catolicismo, abjurando a crença que lhes era própria, na esperança de viverem em paz e salvaguardarem a vida e a honra da sua descendência, o que nem sempre conseguiam, pois a perseguição continuava por suspeitas de infidelidade à crença adotada. No íntimo, porém, a maioria desses convertidos detestava não apenas a Igreja, como até o próprio cristianismo, ao qual não compreendia senão através de feitios abusivos da cleresia, muitas vezes mais herege do que mesmo aqueles a quem perseguia. Quando muito, os mais sagazes e pensadores dentre os convertidos, portadores de boa vontade e também habituados ao jugo farisaico da sua própria grei, faziam ao cristianismo, que não compreendiam, justiça idêntica à que faziam ao profetismo de Israel, discernindo que, assim como o farisaísmo judeu corrompera a verdadeira crença de Israel, ultrajando-a com a lama das paixões pessoais, exercendo-a até mesmo com finalidades políticas, incompatíveis com a respeitabilidade e doçura dos santuários, assim também o clericaísmo católico romano desfigurara a legítima essência cristã, por se assentar o vírus da arbitrariedades e crimes que em seu nome cometia, contrariando-lhe os princípios e as finalidades. Então é notório, né, a gente lembra, fazendo aqui um pequeno comentário, é notório que historicamente a Igreja Católica aqui no nosso mundo ocidental cometeu ali essas arbitrariedades, né, desde aquela época em que nós começamos, ali por volta do século IV, quando o imperador Constantino Cloro I, ele determinou então que o catolicismo seria
A partir daquele momento, 313 aproximadamente, seria a religião oficial de todo o Império Romano naquele período. E aí então, naquele momento em que os cristãos eram perseguidos pelos romanos e também apontados pelos judeus, como foi o caso de Jesus na sua história, a partir do momento dessa conversão, e quando a igreja começou a se fundar como instituição, de perseguidos passaram a ser perseguidores. E aí então nós vemos que a religião, tendo ali no seu princípio filosófico daquela época, acabou se distorcendo pelos valores humanos, valores ainda muito inferiores, valores primitivos. Então daí que muitas vezes quando nós estudamos esses fatos, dá-se a impressão de que é uma crítica, fazendo ali um confronto religioso, teológico. Mas na verdade são apenas fatos que vão sendo mencionados desse período da história, envolvendo essa instituição que não era apenas religiosa, mas ela entrou de uma forma muito forte dentro também do campo político. Então por isso, quando se fala sobre essa hipocrisia, esses erros, essas perseguições, são fatos registrados na própria história. Tico colocou, interessante como a maldade muda a direção. Antes judeus contra cristãos, depois cristãos contra judeus, e assim a gente vai continuando, até que, enquanto durar essas paixões, porque nós somos movidos por paixões, e dentro do campo religioso isso acontece de uma forma muito mais intensa. Então isso é uma situação lamentável, que faz parte da história da própria humanidade. Continuando, o Dr. Timóteo, contudo, não era dos que faziam tal justiça. E conquanto até então não se revelasse um mau caráter na verdadeira expressão do termo, era certo que os longos infortúnios, as desgraças suportadas em silêncio, as humilhações e humildes assossegos cavaram diariamente em seu coração a revolta sombria e intransigente, o abismo irredutível entre seus próprios sentimentos de israelita e o cristianismo, responsabilizando, portanto, a doutrina do Cristo pelo mau uso que dela faziam pretensos adeptos. Da mesma, infinitamente mais hereges e nocivos à humanidade do que os próprios a quem torturavam converter. E assim se portando, mais ao antigo rabino se devotava à sua primitiva crença, continuando a praticá-la ocultamente, não obstante a conversão ao catolicismo e a prática exigida pelos luminares clericais. Ora, malgrado a vigilância dos inquisidores, existia em Portugal uma sinagoga exercendo funções quase normais. Aparentemente, tratava-se de residência particular, com acomodações para comércio, e realmente ali existia a abastada família judaica, considerada havia muito, realmente convertida à fé católica romana. Entretanto, aos sábados, realizavam-se ali cerimônias de rito hebreu, e comumente falava à cátedra o antigo rabino Aboab. E isso mesmo levavam a efeito os pobres hebreus, depois de terem assistido a missas pela manhã e de se aspergirem com água benta e receberem as respectivas bênçãos do arcebispo e seus coadjuvantes. As reuniões, no entanto, somente se realizavam à noite e eram pouco frequentadas a fim de não se levantarem suspeitas. Aqui é importante a gente lembrar que, dentro desse contexto histórico, os judeus não eram perseguidos. Eles eram, na verdade, insultados pela sociedade, desprezados, mas eles tinham ali o direito de viverem suas vidas com seu patrimônio, com seu comércio, com suas posições. Porém, os judeus que não aceitavam essa pressão e se convertiam para o cristianismo, esses então eram obrigados a abjurarem suas crenças, a abrirem mão de suas crenças. Então, na verdade, a Inquisição perseguiam esses que eram considerados hereges. Então, se você era muçulmano, se você era judeu, você era simplesmente desprezado pela sociedade.
sofria os preconceitos e tudo mais. Mas sendo cristão, você era obrigado a seguir as determinações da igreja. E qualquer tipo de heresia, que seria qualquer tipo de prática religiosa, diferentemente da adotada pela igreja, isso sim era um crime diante da igreja. Então nós veremos assim que sinagogas eram abertas, tínhamos ali judeus à vontade, e esses viviam suas vidas dentro da possibilidade. Mas aqueles que eram hereges, esses sofriam. Então essa era a realidade daquele momento. Então tá, né? As reuniões, no entanto, somente se realizavam à noite e eram pouco frequentadas, a fim de não levantarem suspeitas. Os fiéis se obrigavam ao revezamento, para que mais sutilmente todos se permitissem ao culto que amavam. Então discutiam os assistentes pontos importantes das Escrituras ou do Talmud e programas de defesa contra as hostilidades de que eram vítimas. Maldiziam os cristãos, bradavam aos céus por entre lágrimas, reclamando proteção ou vinganças contra as atrocidades que suportavam. Conciliavam-se à perseverança na lei de Moisés e ao ensino dos profetas. Intrigavam, atiçando ódios contra os perseguidores. Planejavam fugas e até conspirações e assassínios, os quais jamais chegavam a realizar, e prometiam uns aos outros, sob solenes juramentos por si próprios e suas descendências, o culto eterno a Israel. Vocês se lembram no episódio 3 ou episódio 4 daquele documentário, o assassinato de um representante da Inquisição, que foi tramado às escuras por um grupo de judeus que eram convertidos, né, novos cristãos, que trabalhavam em posições importantes da Espanha e também da Itália, né? Então, você se lembra desse assassinato que aconteceu. Na realidade, entretanto, eram inofensivos, grandemente sofredores, e longe estavam de ombrear com a maldade e vileza de um Idebrando de Azambuja, um João de Meio e seus comparsas comuns. Aqui só uma nota de rodapé. João de Meio, outro célebre inquisidor de Portugal, da mesma época. Distribuíam esmolas aos domingos, à porta das igrejas, afetando uma piedade religiosa que não sentiam, e o faziam por observarem duas finalidades: tradição do rito hebreu, que ordenava a distribuição de pães aos pobres, à hora dos ofícios considerados sagrados, e exibição, para apreciações dos seus eternos observadores, de uma virtude que conviria fazer passar por inspirada e em princípios cristãos, mas que não passava de automatismo farisaico. Então aquela história de, ao final das missas, distribuírem esmolas para os pobres que ficavam ali na porta, para eles era uma prática cristã que fazia muito mais por uma imagem, por uma aparência, do que pela sinceridade, para mostrarem apenas que estavam ali cumprindo os princípios, né, da nova fé. Espionando sempre, o novo criado João José descobriu a sinagoga clandestina, acompanhando imperceptivelmente o amo nas escapadas noturnas periodicamente realizadas, pois, como sabemos, funcionava aquela cátedra mosaica a adiantadas horas da noite, graças ao rigor das circunstâncias. Desejando, porém, cair definitivamente nas boas graças dos ilustres mandatários do Santo Ofício, o pretenso judeu espanhol, agora espião católico, não participara a seus inquisitoriais senhores da importante descoberta, esperando algo mais particular, implicando também o resto da família, dadas as vantagens existentes para as finanças próprias no fato de apontar a família toda, judaizando acobertada pelo batismo e suposta conversão. Continuou assim espionando os pobres amos, os quais, supondo o servo leal e sofredor, como eles próprios vítimas das injustificadas hostilidades, nem sempre se acautelavam devidamente, como seria de bom aviso em face de um estranho admitido no convívio da família.
E transcorriam os dias, cientificando-se João José e sua mulher do que faziam os amos, do que falavam, das lágrimas que choravam, das esperanças que os reanimavam ou do desânimo que os abatia. E, no entanto, não se compadeciam deles. Capítulo 11. Era domingo à tarde. A família Boabe encontrava-se reunida no amplo jardim do solar, sob o frescor das oliveiras evocativas, cujas galhadas se estendiam em proteção aos canteiros de plantas mimosas contra os rigores do sol. Decorria o verão, e desde que se tornaram suspeitos as leis da Inquisição, os aboabes já não conseguiam visitas nem contavam com os comensais, visto que assim se pautava a sociedade de Lisboa em torno dos infelizes hebreus pela época. Lembrando aqui, né, que durante assim aqueles momentos em que eles eram aceitos, né, pela igreja, pelos amigos, entre aspas, que estavam ali sempre por perto, eles faziam ali aquelas reuniões, esses comensais, né, com comidas, bebidas, com momentos de encontros, né, de sociabilização entre eles. Agora acabou tudo isso. À frente da habitação, deixa eu ver aqui, tá. Os jardins do solar judaico eram interiores, como sabemos. À frente da habitação, murada e como fortificada, havia pátios atijolados, como nas casas nobres, varandas e abrigos para carruagens, viaturas, cadeirinhas, etc. No interior, porém, ficavam pomares e jardins, sendo esses localizados no centro da habitação, a qual toda a varandada, ao gosto oriental, lembraria também clatistros convençais. Comumente a família se reunia ali, à tarde, para confabulações íntimas ou à sesta, para ouvir as melodias entoadas pela doce Esther. Era igualmente o local preferido para conversarem no seu dialeto tradicional acerca da história da raça. E Timóteo, então, tomando a palavra, recordava os amigos patriarcas de Israel, narrando aos filhos atentos as grandezas e vicissitudes de seu povo. Lia-lhes depois, contrabalanceando o ensino fornecido pelos mestres dominicanos, o Talmud, o livro da sabedoria, ou as próprias escrituras, e comentando-os como doutor da lei que era, instruíra quanto podia a família na religião de seus antepassados, o bastante para infundir-lhe no caráter e destilar no coração aquele orgulho da raça. Exclusivismo sombrio e rígido que produziu a maior vicissitude, dentre tantas, que sofreu o povo israelita, mas que também forneceu o padrão inconfundível do seu valor característico. Aqui ele fala sobre aquela ideia, né, que envolve sempre, né, o povo judeu, desde muito tempo. A gente pode colocar como ponto fundamental, naquele momento especial da fuga do Egito, em que Moisés foi o condutor daquela comunidade toda em direção à Terra Prometida, e ali enfrentando várias outras nações, várias outras tribos no decorrer dessa viagem, e depois também, ao mesmo tempo, despertando ódio. E por isso tudo, acabou fazendo com que eles se fortalecessem enquanto comunidade, se protegendo, se apoiando mutuamente. E isso durante séculos e séculos. Então, quando nós ouvimos falar na comunidade judaica, nós encontramos muito isso, desde aquela época do passado, nessa época da Idade Média. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós vemos ali uma sociedade muito forte e ao mesmo tempo muito fechada dentro dessa ideia da autoproteção, o que era necessário devido às tantas inimizades que eles possuíam, infelizmente. Por isso, então, o padrão inconfundível do seu valor característico, como nós vimos aqui. As maiores cautelas eram tomadas em tais ocasiões, conforme dissemos para trás. E conquanto estivessem certos de que os serviçais não lograriam atingir aquele recinto, era bem verdade que se fechavam prudentemente,
isolando o jardim e assim evitando a possibilidade de serem surpreendidos por quem quer que fosse. Com a prisão de Joel, já desorientados e convencidos de que não tardaria o momento em que eles próprios seriam igualmente detidos pelos sequazes inquisitoriais, seu único lenitivo era reler os profetas e reestudar as consolações contidas nos livros tradicionais da crença, e o faziam isolados no jardim. Bem ao centro deste, e protegidos pelos tamarindeiros e as oliveiras, existia um grande centro, existia um tanque com formosa coluna e taça de mármore encimada por 3 canais em feitio de tulipas artisticamente dispostas, dos quais esguichavam as águas, fazendo transbordar a taça para manter sempre límpido o pitoresco lago. Precisamente no pedestal da coluna, cujas bases roçariam a flor das águas, havia um bloco de mármore em forma de grande caixa, mais alta que larga, e cujas paredes artísticas encobriam certa portinhola, como se o bloco ou caixa nada mais fosse do que um esconderijo, cofre de segredo para algo muito valioso que necessitasse ser negado às vistas estranhas. O detalhe passaria despercebido a todos os olhares e investigações, pois tais modelos de chafarizes eram comuns e ninguém suspeitaria tratar-se aquele de um estratagema para algo encobrir. 3 passagens estreitas, como grandiosas portezinhas, ligavam o bloco de mármore ao terreno do jardim, enfeitando a peça que realmente se mostrava interessante. Nesta tarde de domingo, tristes e apreensivos, reuniram-se os fontes oliveiras em volta do tanque, no intuito de mutuamente se reconfortarem na intimidade doméstica. Esther entoava aos ares, como em surdina de prece, acompanhando-se a cítara, o Salmo 70 de Davi, e sua voz doce, magoada, era como a tradução das lágrimas dos próprios filhos de Israel, flagelados desde milênios por opressões constantes. Choravam o velho Timóteo e os 2 filhos, Saul e Rúben, a fronte curvada, o coração cruciado e inconsolável, o ânimo já desfalecente ante a persistência e fereza das provações impostas pela violência da Inquisição, enquanto Esther soluçava aos sons enternecidos do suave instrumento. E aqui então nessas cantigas, dizia que para nós Esther: em ti, Senhor, tenho esperado longamente. Não seja eu jamais por ti esquecido. Livra-me, Senhor, na tua bondade e justiça, de todos os males e de todos os perigos. Põe-me a salvo, meu Deus. Inclina sobre mim teu coração de pai. E salva-me desses atrozes males, porquanto a minha fraqueza, a minha esperança e meu refúgio és tu. Deus meu, livra-me da ira, do inimigo pecador, daquele que procede contra a tua lei, e também do que pratica tanta e tanta iniquidade. Porque tu, Senhor, és a minha fé e a minha paciência, tu, Senhor, és a minha esperança e o meu amor, a minha alegria e a minha fé. Espero em ti, Senhor, desde os dias tão distantes e ditosos da minha infância e da minha mocidade. Quando os acordes maviosos cessaram, o pequeno Rúben, a um sinal do pai, encaminhou-se para uma das 3 portezinhas do tanque, não sem investigar com olhos temerosos os recantos do círculo onde se achavam, as galhadas dos arvoredos, o alto dos telhados e dos muros e dos tufos de arbustos do jardim. Saulo advertiu: não há cá ninguém. Eu investiguei. Enquanto Esther ajuntava, examinei as portas, estão trancadas pelo lado de cá. E Timóteo intervinha desesperançado:
Pouco importa que nos descubram agora ou mais tarde. Joel já lá está. E poderemos ir ter com ele. Estamos todos irremediavelmente condenados. A prisão, a tortura e a morte rondam nossos passos. Não tardarão a nos aniquilar de vez, tenhamos ou não infringido a lei. Aqui é só para a gente lembrar que esse conflito todo ele acabou sendo desencadeado por aquela discussão que o Joel, aquele filho mais velho, né, que foi preso lá na Espanha, quando ele então desafiou e o Debrando pedindo uma resposta sobre aquela permissão que o pai, que o Timóteo, tinha pedido ao Frei para que desse a ele um passe livre para levar a família para a Itália, né, para estudo e tudo mais. E aí então, quando o filho exigiu uma resposta, ali começou então toda a discussão e toda a desavença entre eles. Tudo começou ali. Reanimado pelo fatalismo presságo do pai, o moço judeu encaminhou-se para o bloco de mármore do pedestal do repuxo, acionou o segredo existente, fazendo mover a parede da caixa, e introduzindo o braço na cavidade, retirou um grande e precioso livro escrito em hebraico, o Talmud, o precioso livro da sabedoria de Israel, acompanhado de velhos pergaminhos dos livros dos profetas. O bloco de mármore seria, portanto, um simulacro da arca sagrada do povo hebreu, onde se guardavam as profanações exteriores, os ensinos das profanações exteriores, os ensinos dos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Timóteo pôs-se a ler e comentar para os filhos o tema do dia. Ao terminar, concedeu a palavra a Saulo e a Rúben, respectivamente, como de praxe nas igrejas judaicas, onde a palavra é concedida a qualquer que dela queira usar, excetuando-se as mulheres, que não tinham o mesmo direito. No entanto, enquanto assim cumpriam seus deveres religiosos, um fato marcante para suas vidas começou a desenrolar-se no próprio recinto de sua residência, sem que todavia nenhum dos presentes sentisse a mais leve suspeita, pois continuavam a judaizar. Essa expressão judaizar é quando eles estavam ali praticando, né, suas crenças. João José, que se conservava alerta a todos os detalhes da vida dos amos, desejou verificar o que poderia tanto entretê-los sob o frescor dos arvoredos. Tentou espioná-los sutilmente, penetrando dependências vedadas aos criados, para atingir o jardim que, como explicamos, era interior, como num claustro conventual. Ou seja, né, era uma casa ali meio formato quadrado, e no centro então havia esse jardim. E todas as portas e janelas, né, da maioria das dependências acessíveis a todas as pessoas, eram então fechadas. Então ninguém viu o que tinha ali dentro. Tentou espioná-los sutilmente, penetrando dependências vedadas aos criados, para atingir o jardim que, como explicamos, era interior, como num claustro conventual. Seria, porém, temerário o intento, visto que poderia ser descoberto. Suspendeu-se, então, ao telhado do abrigo das carruagens e viaturas, posto no pátio de entrada. Passou-se daí para o telhado da casa propriamente dita. Arrastou-se como pôde, ocultando-se por entre as chaminés e os rendilhados arquitetônicos, alcançando finalmente um terraço de onde poderia contemplar as cenas e até ouvir os debates e conversações sem ser notado. Ornado de balcões de alvenaria em forma de graciosas colunas, tão do gosto dos antigos mouros, esse terraço oferecia excelente posto de observação. O espião conservou-se abaixado e tudo presenciou, inclusive o esconderijo do livro venerado pela família. Aqui é interessante que enquanto a gente vai fazendo a leitura, as imagens vão aparecendo em nossas mentes, né? Como se estivéssemos ali vendo um filme. A forma como eles vão descrevendo, né, as
situações que vão se desenrolando. E aqui uma lembrança também, quando ele fala sobre colunas e formatos característicos dos mouros, né, nós lembramos que a Península Ibérica, ali onde hoje é Portugal e Espanha, havia sido invadida naquela época, né, de séculos 10, séculos 11, né, onde os muçulmanos ali pela África toda contornaram ali o norte da África, chegaram ali naquele estreito de Gibraltar, aquele pontinho onde a Espanha se encosta ali quase na África, e aí então eles invadiram aquela região e ficaram durante muito tempo até serem expulsos. Mas depois de serem expulsos, mantiveram então as características artísticas e arquitetônicas que aquele povo construiu durante esse tempo todo, né? Foi ali aproximadamente 6, 7 séculos da presença deles, até que eles foram expulsos então pelos reis, né, Fernando e Isabel de Castela. Então hoje, aquela região de Granada, no sul da Espanha, é um ponto turístico muito interessante porque as pessoas vão para aquela região exatamente pela riqueza arquitetônica e cultural deixada pelos mouros, e não necessariamente para conhecer a cultura espanhola. Se fala espanhol, mas num ambiente bastante diferente do restante daquele país. Alguns dias depois, plenamente informado de todos os passos e atos de Silvério Fontes Oliveira, lembrando que Silvério Fontes Oliveira era o novo nome do rabino Timóteo Aboab, né? Então ele mudou mais uma vez o seu nome para o nome cristão. Então, acompanhando, né, plenamente informado dos passos de atos de Silvério Fontes Oliveira, apresentou-se o espião aos seus inquisitoriais chefes e lançou a denúncia terrível, cujas repercussões, ainda nos dias presentes, lhe torturam a consciência, visto que ainda se debate em seu espírito contra os abomináveis complexos que tal vileza ocasionou para os seus destinos futuros. Aqui fala, né, desse serviçal, que sendo então a filha de Joel, sofria aquele drama de consciência, né, que foi bastante característico, que depois acabou inclusive levando também ao próprio suicídio aqui nos tempos presentes, né, e por volta de 1920, como nós vimos nessa última encarnação. Silvério Fontes Oliveira denunciava o servo traidor, que se afirmava fiel à Santa Igreja, que se batizara em ato solene, recebendo as puras águas lustrais, que recebia periodicamente a Sagrada Eucaristia, atraiçoava os juramentos pronunciados como a confiança da mesma Igreja, pois continuava praticando o judaísmo, não apenas dentro do próprio lar, pervertendo os filhos que se educavam sob os cuidados de devotados religiosos, mas também chefiando uma sinagoga oculta, como rabino que fora, rodeando-se de cristãos recém-convertidos, para a prática de mil inconveniências condenadas pela Santa Inquisição. E não era só. A esta mesma insultava, dela maldizendo e execrando em casa, na presença dos filhos e dele próprio, João José, ou durante concentrações na sinagoga, criticando e abominando igualmente os ilustres e abnegados representantes do Santo Ofício. Forneceu ainda ao delator as necessárias informações para ser colhido o flagrante de heresia e desrespeito à autoridade nacional. E nada esqueceu que pudesse acirrar o furor dos inquisidores, que, sedentos de sangue e represálias, se banhavam em satânico prazer sempre que lhes fosse dado estender as garras para triturar indefesas criaturas, cujo crime único era possuir crença religiosa diferente daquela que seus algozes entendiam ser a única, verdadeira e divina. Capítulo 12. Estou rendendo hoje, hein? 3 dias depois da denúncia, era sábado, o dia sagrado pelos hebreus aos deveres religiosos. Realizar-se-ia a reunião dos adeptos de Moisés e dos profetas no local conhecido, e o doutor Timóteo não poderia faltar porque era o intérprete,
o que melhor conhecia as intrincadas leis do judaísmo para instruir o povo. Desusada movimentação verificava-se na chamada Casa da Inquisição, isto é, na sede da instituição, pois que o inquisidor-mor, o vice-inquisidor, seus adjuntos, a milícia do Santo Ofício e até soldados do rei encontravam-se apostos para a batida daquela noite numa sinagoga clandestina, que acabara de ser denunciada a fim de se lavrar o flagrante dos falsos cristãos, como eram denominados os infelizes hebreus, forçados a uma conversão que lhes repugnava. João José entrava e saía, febricitante do sinistro edifício, delator por ambição ao ouro, malévolo, possuído de odiosas alegrias ao prelibar o gozo ignóbil de embolsar respeitável quantia após a conclusão do serviço. Até que a noite caiu e começaram a se reunir na dita sinagoga os judeus, cujos corações revoltados procuravam lenitivo na evocação da antiga crença que lhes embalara a infância. O Dr. Timóteo lá estava, à cátedra, investido do seu ministério de intérprete da lei, quando pancadas soaram nos portões, repetidas e aterrorizantes, seguidas de arrombamentos de portas com alavancas, barras de ferro, etc., e a invasão dos soldados do rei e do Santo Ofício. Alguns daqueles infelizes, espavoridos, tentaram a fuga, mas a casa, inteiramente cercada, era invadida de todos os lados, sem alaridos, sem rumores inúteis, porque a Inquisição era discreta, sabia agir em silêncio, dentro das sombras da noite e adentro dos muros de suas prisões, sem repercussões perturbadoras da ordem. O pelotão, porém, era comandado ou orientado por 3 dominicanos encapuzados e mascarados, a fim de não serem reconhecidos. Mas, em vendo-os, aboado, majestoso, altivo, e provando na hora derradeira o orgulho de sua raça, reconheceu-os imediatamente e exclamou: ó sim, prendei-me, senhor Dom Frei Hildebrando de Azambuja. Agradeço a honra que me concedeis, vindo pessoalmente aprisionar o vosso anfitrião e amigo, em cuja mesa vos regalastes de bebida e comezaínas, como os porcos o fazem em suas pocilgas. Para o inquisidor-mor, a atitude é tão comezinha quanto é o próprio caráter da instituição e dos seus funcionários. Possuís criados e soldados. Deveríeis antes vos terdes conservado em vosso posto de comando, do que no de lacaio de um rei infame. Aqui ele faz uma referência ao rei de Portugal, assim como também o rei da Espanha. Esses dois tinham uma ligação direta com a Inquisição, porque sabiam que dessa perseguição muitos bens, muitas propriedades seriam confiscadas e divididas com o reino, o que era motivo de grande lucro. Então eles tinham a ação da Inquisição na perseguição a esses novos cristãos e também na própria expulsão dos demais judeus, era uma fonte de lucro muito grande e significativa, porque esse povo trouxe para aquela região muita riqueza e construíram ali um patrimônio muito grande. Então por isso que ele fala do lacaio de um rei infame. Então a mesma coisa aconteceu também na própria Espanha. Virou-se para os companheiros de ideal religioso e prosseguiu: Azambuja, aliás, apresento-vos o inquisidor-mor de Portugal, Dom Frei Hildebrando de Azambuja. A ele ficaremos devendo as desgraças que sobrevierem sobre nós e nossa descendência. Chegai, Fausto, Cosme de Mirandela. Chegai, sacrílegos e obscenos irmãos, incestuosos e hipócritas, que aviltais a própria crença ao afirmardes que a professais. Prendei-nos, blasfemos, que desonrais o próprio nome do Santo dos Santos, ao profeliro. Ó réprobos dos infernos, eu vos amaldiçoo do alto desta cátedra sagrada, da cátedra do povo de Israel, que difundiu entre os homens a crença e a confiança no verdadeiro Deus Todo-Poderoso, investida de uma autoridade que os milênios não apagam.
amaldiçoo-vos. E se a alma de um homem se perpetua realmente depois da sua morte, terei a minha e a dos meus filhos, meu sangue e minha carne que ides sorver e devorar, acompanhando-vos quais sombras vingadoras que vos perseguirão pela consumação dos evos. Então aqui ele já juntava, já dava aqui fazia a promessa da vingança que se cumpriria durante os séculos seguintes. As mulheres presentes prorromperam em prantos e lamentos compungentes, certas do que as aguardava na casa da Inquisição, enquanto a Boabe terminava a maldição. Sei que a fogueira aguarda a mim e aos meus filhos. Mas ouvi, malditos, antes que a tortura de vossos subterrâneos emudeça a minha língua. Jamais admiti vossa crença. Odeio-a como odeio a vós outros. Por amor dos meus filhos, apenas fiz que a aceitei quando a vossa tirania m'a impôs. Porém desprezo-a como a vós desprezo, porque é uma crença que induz os seus adeptos aos crimes e vilezas que praticais, não é uma religião, mas a mais absurda e execrável das heresias, cuja cruel atração será a vergonha da posteridade, que vos há de julgar e condenar, como hoje julgais e condenais homens indefesos, vossos compatriotas, que nasceram sobre o mesmo solo e vivem sob a mesma bandeira. Disse-o e cuspiu no chão em direção a eles, com nojo e escárnio, ato que entre os de sua raça era a suprema afronta, o mais vil insulto. Não mais logrou, no entanto, sequer o tempo necessário para ultimar o ultraje, porque soldados caíram sobre ele a um sinal do inquisidor mascarado, que não se dignara pronunciar uma única palavra. Manietaram-no, espancaram-no, retiraram-no do interior da casa, amarrado a cordas, e arrastando-o pelas ruas de encontro às lajes incertas, como se o fizesse a um trapo desprezível, blasfemaram insultos, enquanto os gêmeos de Mirandela, correndo ao encalço dos verdugos que o arrastavam, sinistra comitiva de uma abominação que o homem odieno não chegará bem a compreender, vociferavam excitados colérico. Poupai-o, poupai-o, queremo-lo vivo e bem vivo. Precisamos que ele viva, bem vivo. Aqui falando daqueles dois sacerdotes que ajudavam, que trabalhavam junto com Hildebrando. Isso porque queriam vivo exatamente para que se cumprisse a lei através do alto da Inquisição que se realizaria colocando. Porque se eles morressem naquele momento, não teria ali nenhum sentido fazer com que a lei se cumprisse na visão deles. Todos os demais, surpreendidos em flagrante de judaísmo, quando já haviam recebido o batismo da igreja e eram considerados por esta cristãos, foram encarcerados nos subterrâneos da casa da Inquisição. Arrastado pelas lajes, qual um trapo inútil, semi-morto, ferido, banhado em sangue, o Dr. Timóteo viu-se atirado a uma espécie de poço úmido, manietado como se encontrava. O desgraçado sabia que ia morrer, mas não o ouviam lamentar a própria sorte, senão repetir essas pungentes e altivas palavras: matai-me, despedaçai-me, pois sou judeus com efeito. Mas tende piedade dos meus filhos, que são inocentes, e nem conhecem a existência dessa cátedra. Eles são cristãos nascidos em Portugal, educados por mestres dominicanos. Jamais desobedeceram às leis. Piedade, piedade para meus filhos. Abandonaram-no na masmorra soturna, povoada de insetos imundos e ratos vorazes, que logo entraram a atacá-lo por entre 1000 torturas indescritíveis. Entre mentes, Hildebrando e seus acólitos se reuniram em sessão secreta, radiantes com as prisões efetuadas, a fim de discutirem quanto ao destino a darem ao resto da família Boabe. Prendamo-lo a todos, incitavam Fausto e Cosme,
cujas opiniões eram idênticas em quaisquer circunstâncias. São da mesma raça, convém exterminá-los de vez, a bem do decoro da nossa legislação religiosa. Legalmente, não o podemos fazer, visto que não existem suficientes razões. Ao demais, são 2 horas da madrugada. Aparteou alguém da diabólica assembleia, ainda não de todo corrompido. A Santa Inquisição age como bem lhe aprouver, pois que é autônoma, e, acima de tudo, houve denúncia de que toda a família a venha judaizando desde muito, o que é proibido por lei, e esta nos dá o direito de uma devassa em regra do domicílio suspeito. Acudiu Frei Hildebrando, afetando zelos pela instituição, mas a rigor premeditando algo deplorável em torno da infeliz Esther. De outro modo, uma vez Silvério aprisionado, assistimos-á o direito de confiscar os seus bens. Acudiram os gêmeos, ambicionando o que ainda restava da mansão cobiçada. Sim, voltou a Zambuja, confiscar-lhes-emos os bens. Aquele miserável judeu é riquíssimo, embora tente convencer que se encontra arruinado. São 2 horas da madrugada. Convém devassarmos o domicílio agora, a fim de evitarmos alaridos e escândalos com a luz do sol. Investigaremos esconderijos onde possam existir comprovantes de heresias e de riquezas, a fim de que algo aproveitemos a tempo. Visto ser de lei, que seja o Estado que lucre com a confiscação. Quanto àquela jovem, a menina Mariana, que era Esther, né, a gente lembra que foi trocado o nome dela, bem, resolveremos depois o seu destino. Foi educada por irmãs dominicanas. Incumbe-me dela. Tais vilezas eram comuns. Ninguém aparteou. E o grupo sinistro rumou para o solar judaico, em cujo interior era tudo silêncio e quietação. Não obstante, velavam ainda os seus habitantes, porquanto inquietos com a prolongada ausência do seu querido chefe, Esther e os primos pressentiam algo temeroso, delineando-se sobre as suas cabeças. Subitamente, perceberam um vozerio e bulha em comum no pátio da entrada principal. Acorreram curiosos às rótulas das janelas e recuavam apavorados. A luz vermelha e crepitante de tochas sustentadas por pajens batedores, 5 soldados armados e 5 clérigos mascarados com grandes capuzes entravam pela porta principal da residência, como conviria a autoridades, guiados por João José, que lhes abria os portões e agora descerrava serenamente a porta do edifício, secundado pela mulher. Essa roupa, essa vestimenta que vem aqui descrita, ela se assemelha muito àquela usada pela Ku Klux Klan nos Estados Unidos, só que em vez de roupa branca, ela era uma roupa negra. Então essas roupas eram características daquela época para esses inquisidores também. Quer dizer, uma imagem, sem dúvida nenhuma, apavorante para quem via as coisas acontecerem dessa forma. Espavoridos, os 2 jovens, Saulo e Rubem, procuravam ocultar-se pelo interior dos armários, sob as camas e os aparadores, enquanto Esther tentava serená-los e detê-los, exclamando com heroísmo e ânimo varonil: mantenhamos ao menos a dignidade de enfrentarmos o martírio com serenidade para morrermos com heroísmo, sem jamais patentearmos pusilanimidades diante dos algozes. Ao passo que Saulo gaguejava trêmulo de terror e de revolta ante a arbitrariedade que os violentava. Não poderão prender-nos a uma hora dessas, sem que cometêssemos delitos que justificassem tal violência. Não podem, não cometerão tal iniquidade. Temos o direito de defesa e justificativas que a lei nos concede. Tratar-se-á, porventura, de ódio particular, de perseguição oculta à revelia da lei? Meu Pai, ó meu Senhor e Pai, socorrei-nos, misericórdia, ó Deus eterno, pois somos daqueles vossos legítimos filhos, da raça dos vossos santos profetas.
É a Inquisição que nos vem prender, ó Deus. É a tortura, é a fogueira. O fogo, irão queimar-nos vivos, como fazem aos demais. Ó meu pobre irmãozinho querido Rubem, foge, Rubem, foge para qualquer parte, pois já estaremos desgraçados. Socorro, socorro, é a Inquisição que chega, os frades, os inquisidores, Deus dos céus, não os dominicanos. Abraçaram-se os dois, excitados e aterrorizados ante o que viam, derramando copiosas lágrimas, prostrados de joelho, sem bem compreenderem o que faziam, enquanto Esther, junto deles, envolvia-os num só abraço, como desejando protegê-los contra o perigo iminente, pois já os perseguidores estavam violentamente no recinto, pela porta aberta, com estrondo, pelo servo fiel. À vista de Esther, tão bela, tão altiva e indefesa entre os primos, moralmente ainda mais frágeis do que ela, os algozes tiveram um instante de indecisão, como se algo em suas consciências se envergonhassem da soez atitude que tomavam, devassando indebitamente um lar respeitável, onde poucos dias antes ainda eram recebidos como amigos. A jovem, porém, reanimada, ergueu-se e, fitando-os com dignidade e brandura, interrogou: poderão informar-nos, senhores, a da razão dessa violência? Frei Hildebrando aproximou-se mascarado, deixando-se reconhecer, no entanto, pelo indisfarçável tom vocal. Descansa, querida menina, exclamou, afetando bondade assaz suspeita, e confia em nossa proteção. Nada desagradável sucederá a ti, se concordares em ser razoável e obediente, pois apenas desejamos a tua felicidade pessoal. A lei, porém, impõe-nos o ingrato dever de uma busca nesse domicílio, porque houve denúncia de que aqui se pratica o judaísmo. Aqui a gente lembra, só para contextualizar a situação, enquanto Timóteo, o rabino, se encontrava naquela sinagoga, a família ficava em casa, por isso ele foi preso lá, junto com o pessoal, e a casa agora invadida apenas para fazer ali aquela revista que eles prometeram. Aproximou-se mais, tocou-a no braço num gesto ousado e protetor. A jovem desvencilhou-se e ele prosseguiu: ficarás sob minha tutela, no convento das boas dominicanas. Nada terás a recear do tribunal da nossa Santa Inquisição. Afianço-te, porque o tribunal sou eu. Não, nunca, revidou ela com ousadia. Prefiro antes a prisão e a morte com os meus, a tortura, a fogueira, apesar de ser cristã. Correu para os primos, com eles se abraçando, enquanto riam desdenhosos os sinistros invasores. Eis, porém, que fora iniciada a inspeção do domicílio. Revolveram-se armários, cofres, arcas. Em verdade, estabelecia-se o saque, a revelia da lei, pois ambiciosos e avaros convia sempre aos magnatas da Inquisição invasões noturnas dessa natureza, a fim de burlarem a lei civil ou o governo no tocante aos bens que por estes seriam confiscados após a condenação. Cerimônias essas levadas a cabo invariavelmente sob rigorosa formalidade, dita ou considerada legal. Mas do que encontravam então de valor? Hildebrando e seus comparsas se apossavam como quaisquer roubadores inescrupulosos, afirmando tratar-se de bens heréticos e macabros que a piedade cristã aconselhava serem convertidos em espórtulas às igrejas e aos desprotegidos da sorte, a fim de contribuírem para o alívio das almas dos seus infiéis possuidores, que se achavam caídos em pecado mortal. João José insistia junto deles, insofrido e excitado. Procuremos no jardim as provas de heresia, reverendíssimos. É no chafariz, no tanque que se encontra o esconderijo. Existe lá o livro herético dos judeus, o qual esses amoabes veneram e discutem aos domingos como fariam nas sinagogas. E realmente encontraram na arca dissimulada no pedestal de mármore do chafariz o livro tradicional da raça, em cujas venerandas páginas toda a família, desde os remotos ancestrais,
sorvia energias morais, a consolação espiritual tão necessária nas horas deprimidas pela angústia, como nos dias dolorosos de expectação, ante o fim trágico que finalmente chegava. O próprio Rubem, premido pelas odiosas imposições da sinistra comitiva, houve de desvendar o segredo da abertura, visto que não souberam decifrá-lo os homens do Santo Ofício. E fê-lo banhado em lágrimas, o infeliz rapaz, a si mesmo considerado traidor, por haver posto nas mãos dos mais terríveis inimigos de sua raça o penhor religioso venerado por todos os hebreus. Frei Cosme esbofeteou-o, vendo-o relutar em entregar o precioso texto, e o pobre adolescente, irritado, os nervos exaustos por uma expectativa prolongada e uma revolta exacerbada, investiu para ele, constatando que lhe tomaram o livro. E tentando revidar a ofensa, cuspinhou-lhe no rosto ainda mascarado, pregando-lhe ainda os dentes com força na mão, porque fora esbofeteados. Não concluiu, todavia, a expansão de seus revides. Viu-se tolhido pelos brutais apaniguados do Santo Ofício, em um minuto amarrado com sólidas cordas, enquanto Esther, desfeita em lágrimas, corria intentando socorrê-lo, e Saulo investia defendendo-o. Mas igualmente, no curso espatos de alguns instantes, viu-se a jovem amordaçada e amarrada, carregada pelos braços possantes de um sequaz de Hildebrando, metida dentro de uma carruagem fechada, onde em seguida tomou lugar este mesmo célebre e cruel inquisidor, rodando para local ignorado por ela. Dizia-lhe ele, no entanto, aos ouvidos aterrorizados, emocionado e arrogante: acalma-te, querida menina. Nada desagradável te sucederá, já tu disse. Sou o homem mais poderoso de Portugal. O próprio rei curva-se em minha presença. Amo-te e quero-te como um insensato, como um louco. E tu estás sob minha proteção. Serás grande, tão poderosa qual uma rainha, se o desejares. Apenas uma condição imponho: sê minha. Consente em me amar também um pouco. E rodava a carruagem pelas ruas de Lisboa, imersa em trevas. Ficavam para trás, encobertos pelas sombras do pretérito, o lar que ela tanto amava, a família, o amor, a felicidade. Sim, Brás, tudo naquela época, 1600 e alguma coisa ali naquele período. 1500 e alguma coisa, século XVI. Então deixava para trás o lar que tanto amava, a família, o amor, a felicidade, e Saulo e Rubem, manietados quais ferozes malfeitores, espancados, arrastados, como se mais não fossem do que trapos inúteis, que se incluíam no morturo. Aqui uma observação: não era comum a prisão de filhos menores de judeus. O fato aqui narrado parece tratar-se de vinganças pessoais. No entanto, a Inquisição deixava-os, geralmente, ao mais completo desamparo, segundo reza a história. Mas partindo, Esther pudera ainda observar que Saulo gargalhava e chorava, bromia e suplicava, afigurando-se que o infeliz adolescente perdera a razão, não resistindo à tensão traumática de uma rude e longa expectativa de desgraças finalmente verificadas. Alguns minutos depois, a jovem hebreia não mais pôde perceber o que se desenrolava ao redor de si, tampouco o local para onde a conduziam, pois desmaiara ao lado de Hildebrando, vencida por violenta emoção. Então a gente para por aqui, chegou aqui o final desse nosso estudo. Nós paramos aqui no capítulo 13, que vai trazer para nós exatamente aqui o desenrolar da prisão de todos eles, né? A prisão de Timóteo e de mais ali aquele grupo de judeus que estavam na sinagoga, os primos, ela própria, né, a Esther. E aí então na quarta-feira a gente dá continuidade para vermos aqui o que vai acontecer, né? Uma história absolutamente triste, né, e muito chocante de se ler,
mas necessária para que nós entendamos as causas dessa vingança que esses judeus impetraram, né, contra o Hildebrando e aqueles que estavam próximos. Isso mostra para nós a lição que nós podemos tirar desse relato, é exatamente aquilo que nós vemos muitas vezes acontecendo nas reuniões mediúnicas, né, de desobsessão, onde nós temos ali um obsessor que deseja com todas as suas forças a morte daquele que é obsediado, e nós não entendemos por quê. Algumas vezes o relato, né, a orientação que é passada para esses espíritos é que eles perdoem. Olha, perdoe, porque isso já foi há muito tempo, ele já não é mais a mesma pessoa, hoje ele age de uma forma diferente e tudo mais. Mas muitas vezes a gente pede esse perdão de uma forma muito automática, sem reconhecermos exatamente as causas disso tudo. Então, se num processo obsessivo, como por exemplo esse do século XX, que nós vimos aqui quando o Dr. Bezerra de Menezes foi solicitado para ajudar nessa desobsessão. Quando nós voltamos na história e nós vemos tamanha tragédia acontecendo naquele período, uma vingança que durou ali mais de 4 séculos, e aí então aparece numa reunião mediúnica alguém que diz assim simplesmente: perdoe, porque isso já aconteceu há muito tempo. Então, na verdade, ali existe um trabalho necessário, um trabalho psicológico necessário, de realmente uma reflexão profunda sobre as causas daquilo tudo, a forma como aquilo se desenrolou junto àqueles espíritos, a situação tão profunda que os conecta desde aquele passado tão trágico, tão doloroso, né? Lembrando sempre que a lei de causa e efeito ela vai se repetindo enquanto esse ciclo não é quebrado. Basta a gente lembrar, por exemplo, por que essa família sofreu durante, né, dessa forma tão dolorosa durante aquele período. Aí nós lembramos que eles não sofreram de graça, que certamente nós temos uma história pretérita em que essa mesma família também acabou causando isso no passado. Então, você se torna vítima, depois você se torna algoz, depois se torna vítima de novo, e assim o ciclo vai se desenrolando. O que nós vimos no início desse livro é que Esther, essa jovem sobrinha do Rabino, ela não fazia parte desse grupo de obsessores. Pelo contrário, ela era uma das espíritos, um dos espíritos que solicitaram a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes para acabar com essa obsessão. Então ela, mesmo sendo perseguida e sacrificada pela Inquisição, como nós vimos já no início lá da nossa história, ela conseguiu se